Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 8, que diz assim: Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois Salomão foi a Ramate-Zobá e a conquistou. Também reconstruiu Tadmor no deserto e todas as cidades armazém em Ramate. Reconstruiu também Bet-Oron de cima e Bet-Oron de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos. E também Baalat e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, cidades para os cavaleiros e tudo que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus que não eram de Israel, e a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e de seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250 que presidiam sobre o povo. Salomão trouxe a filha de Faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: Minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas de lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano. Na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem no que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor, até o término da construção. E assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Irão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir e de lá trouxeram mais de 500 toneladas de ouro que entregaram ao rei Salomão. Aleluia, louvado seja o nosso Deus, Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, de Salomão, o nosso Deus. Vamos orar? Pai, te louvamos ao iniciar de mais um dia, com o nosso coração agradecido ao Senhor, agradecido pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pela chuva que cai, pelos alimentos que temos. Te louvamos por essa porção da sua palavra, em que o Senhor deixa registrado o término da obra de Salomão na construção do templo, na casa do Senhor, e como que, de uma maneira fiel e obediente, ele organizou todas as coisas para a glória do teu nome. Clamamos ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas casas, que o Senhor nos conduza de volta a Ti, de volta à Tua palavra, que possamos ter no Senhor a nosso prazer e na Sua lei meditar dia e noite. Possamos ter uma vida santa, reta, obediente ao Senhor. Que os nossos lares sejam um verdadeiro local de adoração, de culto ao Senhor. E que os nossos entes queridos não se percam, mas sejam alcançados pela Tua graça. Sejam transformados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que encontrem a salvação que há somente em Cristo Jesus. Clamamos pelos enfermos, por aqueles que estão em recuperação,
para aqueles que estão em tratamento, aqueles que estão procurando os médicos, clamando ao Senhor que venha de encontro à necessidade de cada um deles e que o Senhor possa estar restaurando a saúde plena na vida de cada um deles, que eles possam perceber nisso o amor, o cuidado do Senhor para com cada um. Senhor, enquanto isso, fortaleça a família, sustente para a glória do teu nome. Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, deprimidos, pessoas que têm enfrentado lutas, desafios na área emocional, transtornos, perturbações, depressão profunda, que a tua boa mão de poder alcance cada um deles, trazendo paz, trazendo tranquilidade, acalmando toda agitação, e que a paz que excede todo o entendimento seja derramado abundantemente sobre a vida de cada um deles, e que aqueles que ainda não te servem possam vir a confessar Jesus como o único Senhor e Salvador das suas vidas e servir ao Senhor com alegria. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, restaura a tua igreja, revigora a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, conduz a tua igreja de volta às Escrituras, de volta à palavra, e que a tua igreja desenvolva as práticas devocionais, seja uma igreja santa, reta, pura, proclamadora, evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que se envolve com a expansão do reino de Deus. Que a sua igreja seja uma igreja assim, extremamente fiel ao Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.